Então, nós escutamos o Evangelho de João. Ele é um pouquinho difícil e um pouquinho diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, ele tem muita influência da Grécia, muita influência da filosofia. Então precisa sim de mais atenção para conseguir tirar o ensinamento do Evangelho de João. Mas se a gente vai pegando alguns pedacinhos e vai conseguindo entender. Olha, por exemplo, diz que alguns gregos subiram até Jerusalém. E isso é bem estranho, porque a gente sabe, pelo estudo na escola, pelos filmes, que na Grécia eles acreditavam em vários deuses, em várias divindades. E em Jerusalém, judeus acreditavam em um Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, de repente, os gregos estão subindo para Jerusalém participar das orações da Páscoa. Aqui dá para a gente perceber duas coisas. Primeiro, Deus é Senhor de todos, não só dos judeus, mas também dos gregos. Então mostra que de verdade Deus é o Senhor de todos. Ele é Pai de todos os povos, de todas as nações. E segundo, que os gregos estavam se convertendo, estavam deixando os seus deuses para abraçar o único e verdadeiro Deus. Com isso, vem um convite para nós de Quaresma. Primeiro, que todos busquem a Deus. Quaresma é tempo de buscar a Deus, de se aproximar de Deus. Assim como acontece no batismo. O pai e a mãe, o padrinho e a madrinha, o que estão fazendo? Estão aproximando a criança de Deus. Estão buscando Deus na vida da família, principalmente para que a criança cresça nas coisas de Deus. E o convite é para nós também. Os gregos subiram para Jerusalém, então todos nós somos convidados a participar da Semana Santa, todos nós somos convidados a participar da Páscoa, todos nós somos convidados a caminhar sempre na presença de Deus. Os gregos estavam deixando os deuses falsos para buscar o único verdadeiro Deus. Irmãos, nós também temos falsos deuses em nossa vida. A gente vem na igreja, a gente fala que acredita num Deus só, mas no dia a dia a gente acaba tendo outros deuses. Exemplo, para muita gente o dinheiro é um Deus. A pessoa vive somente para o dinheiro, para o trabalho. Ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para descansar. A vida dela é só trabalho e correr atrás de dinheiro.
Aí a pessoa começa a ter uns piripaque, começa a ficar doente. Por quê? Não descansa, não convive com a família, não tem tempo para a família, porque o Deus dela é dinheiro. E ela quer isso aqui, ela quer mais aquilo ali, ela quer mais aquele outro, ela nunca está satisfeita. E é isso, quem tem o dinheiro como Deus, nunca vai estar satisfeito. A pessoa vai querer mais e mais e mais, e a gente vê tantos, principalmente os artistas, aquelas pessoas, os influencers, que têm tanto dinheiro, mas muitas vezes estão sempre na depressão. Por quê? O dinheiro não preenche. Ter muitos bens não preenche. O que preenche a gente é ter Deus na vida. A pessoa pode ser a pessoa mais pobre do mundo, mas se ela tiver Deus, o sorriso dela está sempre lá em cima. Ela está sempre de bem com a vida, porque ela tem Deus na vida dela. Então o dinheiro é um grande perigo de se tornar um falso Deus na vida da gente. Nós achamos que Ele vai resolver, que Ele vai dar isso, que Ele vai dar aquilo, mas irmãos, pode ter tudo, se não tiver Deus, sempre vai estar faltando alguma coisa. É um falso Deus. Um outro exemplo, muita gente faz isso, não sai de casa sem olhar o horóscopo. O horóscopo é o Deus da vida daquela pessoa. A confiança dela não está no Deus único e verdadeiro. A confiança dela está no signo. Ela fala que ela adora o Deus único e verdadeiro, mas ela não sai de casa sem olhar se hoje ela tem que usar amarelo ou azul. Porque a vida dela é determinada por um signo. É o Deus da vida dela. E quaresma é tempo de conversão, é dizer assim, não, o meu Deus é que determina a minha vida. Quem sabe como vai ser o meu dia é o Senhor, não é um horóscopo. E é engraçado porque a gente conversa com os católicos, você está de repente conversando com o católico, você fala assim, eu sou um pouco assim, a pessoa já vira e fala assim, também você é de aquário. Você é sagitariano. Quem determina a minha vida é Deus. Eu sou o que sou por Ele, não porque o signo horóscopo fala que eu sou. Então, os gregos terem ido para Jerusalém mostra um caminho de conversão. Eles estão abandonando os falsos deuses e estão abraçando o Deus único e verdadeiro, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. E nós somos convidados nessa quaresma, que é conversão, que é mudança de vida, a abandonar os nossos falsos deuses e abraçar o Deus único e verdadeiro. A primeira leitura não fala da aliança. A nossa aliança é com Deus. Nossa aliança não é com o dinheiro. A nossa aliança não é com os horóscopos e os signos. O nosso pacto é com Deus. E aí, um grego se aproxima de Filipe e fala para ele assim, eu quero ver Jesus. Está vendo? O grego estava buscando o Senhor. Para nós é muito importante buscar o Senhor, mas ele fala ver. Aí a gente tem que entender, por isso que eu falo que o Evangelho de João tem muita filosofia. Quando ele fala ver, não é olhar, eu te vi, eu estou te vendo, não é isso. Quando o Evangelho fala, eu quero ver, ele está dizendo, eu quero ir no coração, eu quero ir no íntimo, eu quero ir na alma. E aquele grego estava dizendo isso, eu quero ver Jesus, eu quero ir no coração de Jesus, eu quero ir no íntimo, eu quero ir na alma de Jesus. Bonito, uma conversão, está se convertendo. E aí ele vai até André, até Filipe, que era o apóstolo.
O Filipe vai falar com André, outro apóstolo, e só depois eles levam para Jesus. Se a gente prestar bem atenção, olha só, o grego fala com o Filipe chama o André, e os dois levam o grego até Jesus. Essa é a nossa vida. Para conhecer Jesus, para ver Jesus, para ser íntimo de Jesus, nós precisamos da ajuda de alguém. Precisamos da ajuda de alguém. Hoje em dia tem pessoas que falam assim: eu rezo em casa, eu falo com Deus em casa. Tem pessoas, eu confesso com Deus em casa. Irmãos, para se fazer experiência de Deus, a gente precisa de alguém que nos oriente, que nos ajude. Não vai ficar em casa e vai vir o anjo do céu, vai ter uma revelação do céu e vai ensinar para nós o caminho de Deus e vai mostrar Jesus para nós. Não. Para se conhecer Jesus, nós precisamos de alguém que fez a experiência e que vai nos ajudar a fazer essa experiência. E daí é interessante porque o Filipe, ele não faz sozinho, ele vai falar com o André. Só depois que estão os dois, é que eles vão levar o grego até Jesus. Lembram daquela palavra que diz assim: onde dois ou mais, eu estarei no meio. E toda vez que Jesus enviava alguém em missão, ele enviava 2 em 2. O André não faz sozinho, o Filipe não faz sozinho, eles fazem em comunidade. Para se conhecer Jesus, para ser íntimo de Jesus, não é rezando em casa sozinho. É na igreja. A igreja, o 2 em 2 aí, é a igreja que nos faz ser íntimos de Jesus. É o ministro da igreja, é o padre, é o diácono, é o catequista, é um irmão da comunidade que já tem caminhada. São esses que vão nos aproximar de Jesus, que vão nos ajudar a conhecer Jesus. Não são eles são instrumentos, eles vão nos levar até Jesus, vão nos apresentar Jesus. Por isso nós precisamos da igreja, nós precisamos dos ministros da igreja, nós precisamos da comunidade, porque é ali que nós vamos fazer a experiência profunda, íntima de Deus. Que bom que os pais, os padrinhos, estão trazendo as crianças hoje para o batizado. Porque vocês estão justamente fazendo isso, colocando as crianças dentro da igreja, dentro da comunidade. E é essa igreja, é essa comunidade, através dos seus ministros, através dos membros da igreja, nós vamos ajudar essas crianças a conhecer Jesus Cristo, a ver Jesus não só com os olhos físicos. Nós vamos ajudar essas crianças a conhecer Jesus no íntimo do coração, no profundo da alma. É a igreja que faz isso conosco. E aí, para a gente observar como o Evangelho de João é cheio de surpresa. Quando o Filipe e o André chegam para apresentar o grego para Jesus, Jesus começa a falar um monte de coisas sem nada a ver. Jesus fala assim: chegou a hora. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele é só um grão de trigo. Mas se ele morrer, ele vai dar um monte de fruto. A gente fala assim: mas Jesus, o que você está falando? Nós viemos aqui apresentar o grego, você tem que falar para ele: muito prazer, Jesus. Né? E Jesus começa a falar: o grão de trigo tem que morrer, porque o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. O que Jesus está querendo dizer com isso? Primeira frase: chegou a hora. Essa frase é muito
importante. Chegou a hora do quê? Chegou a hora dessas crianças serem batizadas, chegou a hora delas fazerem parte da igreja, chegou a hora da gente se converter, chegou a hora da gente abandonar os falsos deuses para abraçar o único Deus verdadeiro, chegou a hora da gente se envolver mais na comunidade. Esse chegou a hora pode ser tanta coisa, mas tem uma específica. Quando Jesus fala, o grão de trigo precisa morrer para dar fruto, ele está falando uma coisa muito clara. Se a gente quer fazer essa experiência, é olhar para ele. O grão de trigo que morre é Jesus na cruz. O grão de trigo morre. Quando ele morre, o fruto vem. Se ele não morre, o fruto não vem. Foi porque Jesus morreu que a salvação veio. Se ele não tivesse morrido, a salvação não teria vindo. E aí o que a gente entende para a nossa vida? É assim na vida do casal, é assim na vida dos pais e dos filhos. Nós vivemos uma sociedade em que ninguém quer morrer. No sentido, ninguém quer se sacrificar, ninguém quer se doar. E quando não há sacrifício, quando não há doação, o fruto não brota. Vou dar um exemplo bem prático para a gente entender. Tem lá o filho, a criança pequena. O pai quer um tempo, né? O pai e a mãe querem um tempo. O que eles fazem para deixar a criança quieta e eles poderem descansar? Entrega o celular. Não tem sacrifício nenhum, tem doação nenhuma. Tô aqui o celular, criança fica lá e pronto. Essa criança vai crescer mimada, chata. Por quê? O que o pai e a mãe têm que fazer? Gastar energia com essa criança. Sacrifício quer dizer, é dar atenção, é educar, é estar junto, é participar da vida da criança. Quanto mais o pai se sacrifica, quanto mais a mãe se doa pelaquela criança, você vai ver a criança, o fruto bom que vai dar. Mas se a gente não se doa, não se sacrifica, não se entrega, não vem. O trabalho edifica. Sem trabalho, a gente vira um monte de preguiçoso. É do ser humano. Quando a gente não faz nada, a gente vira preguiçoso. Quando a gente trabalha, a gente cresce. E pode perguntar, o jovem que está fazendo faculdade, quando ele termina a faculdade, aquele sabor da vitória. Olha, eu passei noite em claro, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ele venceu. O sacrifício dele trouxe a vitória. Mas quando a gente fica ali, eu não vou estudar, é muito cansativo, é muita coisa para fazer. Pode até ser que se forme, mas vai ser um profissional zero à esquerda. Porque ele não se dedicou, não se doou, não se sacrificou, então ele não morreu. Quando não morre, o fruto não vem. E isso serve para qualquer coisa da nossa vida, irmãos. No casamento, se o homem não se sacrifica pela sua mulher, se ele não se sacrifica pela família, se a mulher não se sacrifica pelo homem, não se doa pelos filhos, se não há sacrifício, se cada um só quer, o homem, eu só quero ficar no meu futebol, na minha cervejinha. Se ele escolher esse caminho, a vida dele não, a família dele não vai edificar, a família dele vai ruir. A mulher, eu não quero saber do marido, quero saber dos filhos, eu vou para o salão, vou cuidar do meu cabelo, vou cuidar e só pensa na beleza dela, na vida dela, na roupa dela. Ela não está nem aí com os filhos, nem aí com o marido. Essa família não vai edificar, essa família vai ruir. Quando a gente só pensa em nós mesmos, estamos destruindo a nossa vida e a vida de quem está na nossa volta. Quando a gente começa a se doar, se sacrificar, se entregar, a nossa vida ganha sentido
e a gente dá sentido para a vida dos outros. Eu só encerro com uma frase que é muito conhecida de São Francisco. São Francisco, as pessoas usam muito essa frase, São Francisco, mas está no Evangelho também. Há mais alegria em dar do que em receber. Pronto, está resumido. É isso que o Evangelho está falando. Se você se doar mais, se você dar mais, você terá muito mais alegria do que ficar esperando os outros darem, dos outros fazerem tudo por você. A alegria não está no façam tudo por mim. O sentido da vida está no eu me doar pelo outro. Só quem tem coragem de fazer isso é que vai entender. Só quem tem coragem de se sacrificar, de dar a vida, é que vai entender o fruto que isso traz. Não é todo mundo que consegue, nem todo mundo está aberto a isso. Mas quem faz a experiência de dar a vida, sabe o fruto que isso traz para a própria vida e para a vida de quem estiver à volta daquela pessoa. Que o Senhor nos ajude a caminhar mais abraçados na cruz do Senhor Jesus.